Aula de hoje sobre congruência de triângulos, conteúdo novo aí. Então vamos lá. A gente tem aqui na figura dois triângulos, um vermelho e um azul, e são triângulos quaisquer. Só que aqui no caso tem uma coisa especial sobre esses triângulos que eu quero mostrar para vocês. Se eu pegar aqui o triângulo azul e sobrepor ao triângulo vermelho, vou casar aqui o vértice A com o vértice E, e agora eu ajeito aqui para casar os outros dois vértices. Olha o que acontece. Um triângulo ficou completamente sobreposto ao outro. Sabe o que isso significa? Que os triângulos são congruentes. E ser congruente tem a ver com as medidas dos lados correspondentes são iguais. E não só isso. A medida dos ângulos correspondentes são iguais. Quando a gente tem lados e ângulos correspondentes, a gente chama isso de homólogos, tá? A gente vai ter aqui, ó, lados homólogos e ângulos homólogos. No caso, AB é homólogo a EF, porque eles têm a mesma medida. AC e ED também. BC e FD também são homólogos. Ângulo do vértice A homólogo ao ângulo do vértice E, assim como B e F e o C e D, beleza? Para mostrar aqui que eles são perfeitamente iguais, vou estar usando aqui medições para vocês verem. Vamos lá, vamos medir os lados então. Cadê aqui? Vamos lá, medindo o lado AB, eu obtenho 6,2. Tá? Medindo o lado AB, aliás. Ignorem esse rótulo aqui, só se atenham à medida, tá? Porque eu não vou perder tempo renomeando aqui as coisas que ele está dando. Enfim, EF, também medindo 6,2. Continuando aqui, AC, medindo 6,3. ED, medindo 6,3 também. Não é por acaso, é porque eles são congruentes. E por último aqui, ó, BC e FD medindo 5,1. Então vocês veem aí que os triângulos são completamente iguais uns aos outros. Medindo os ângulos aqui também, ó, a gente vê. Deixa eu botar aqui. Então, voltando aqui, já com as coisas arrumadas na tela, vocês podem ver que os ângulos e os lados dos triângulos são completamente iguais. Esses dois triângulos, eles são completamente iguais entre si. Não tem distinção nenhuma, tá? E é sobre isso que é congruência de triângulos. Só que a pergunta é, como fazer para identificar quando dois triângulos são congruentes? E essa pergunta que a gente vai responder também. Vão existir 4 casos que permitem a gente identificar quando dois triângulos são congruentes. Então a gente vai estudar esses 4 casos. O primeiro caso de congruência que a gente tem aqui é o lado, 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 ou abreviando LLL. Aqui a gente tem um triângulo ABC com suas medidas, e eu construí esse outro triângulo aqui, DFH, de modo que ele possua as mesmas medidas. Eu vou variar aqui a posição do ponto B, do ponto C, e com isso estou variando aqui o comprimento. E vocês veem que, apesar de eu variar aqui o comprimento, o outro triângulo FHD, ele mantém as mesmas medidas que o outro triângulo. Estão vendo aí? Beleza. Então, esses triângulos têm as mesmas medidas de lado e, portanto, eles vão ser congruentes. Vão entender o porquê que, necessariamente, por ter as 3 medidas iguais, eles são congruentes. O principal argumento
é que o triângulo ele é uma figura rígida. Dado 3 medidas de segmento, eu construo um triângulo, e se eu construir outro triângulo com as mesmas medidas, ele vai ter necessariamente os mesmos ângulos. Então vamos primeiro aqui ver quais lados seriam homólogos a quais. Botei aqui uma posição fixa. Vamos ver. O lado AB mede 13,7. Quem mede 13,7 aqui é o DH. Vamos colorir eles de vermelho para marcar aqui que eles são homólogos. Então, colorir aí os dois vermelhos. AC, vou colorir de azul. Reparem que ele vai ser homólogo a DF. Então, também vou colorir de azul. Enquanto que CB, vou colorir aqui de amarelo. E ele vai ser homólogo, vamos ver aqui, ao lado FH. Então tá aqui, ó, de amarelo também. Reparem que eu posso mover aqui à vontade e os lados continuam correspondentes, continuam sendo homólogos. Com isso, eu posso vir aqui e encaixar um triângulo no outro. Eu encaixo o lado AB com o lado, vamos ver aqui, tá aí, ó, perfeitamente encaixado. Mostrando mais uma vez que os triângulos são congruentes. Se eles são de fato congruentes, a gente vai ter que ter as medidas dos ângulos também iguais. Vamos demonstrar isso aqui. Vamos lá. Vamos medir os ângulos. O ângulo BAC, medindo aqui 49,3, vai ter que ter a mesma medida que o ângulo HDF. E vemos aí que, sim, os ângulos são iguais. Vamos medir agora o ângulo ABC. Medindo aí, ó, 79,7. O ângulo DHF tem a mesma medida, 79,7. O ângulo ACB, medindo a mesma coisa que DFH. Os dois aí, ó, com medida 50,9. Deixa eu só organizar aqui. Vamos organizar aqui também as medidas. Então reparem que de fato os triângulos são congruentes. Eles têm as 3 medidas iguais e, portanto, vai ter os 3 ângulos iguais. Eu vou mais uma vez, ó, modificar à vontade, deformar meu triângulo aqui à vontade, e vocês veem que qualquer caso, bastando que as 3 medidas dos lados sejam iguais, eu vou ter os 3 ângulos correspondentes iguais. Então tá aí demonstrado que bastando ter os 3 lados iguais, a gente tem triângulos que são congruentes. O segundo caso de congruência é fácil de entender uma vez que a gente tenha visto o caso 1. Aqui eu tenho um segmento medindo 15, o outro medindo 20, e entre eles um ângulo medindo 54. Da mesma forma, eu tenho outro segmento aqui medindo 15, o outro medindo 20
com o ângulo entre eles medindo 54. Esse é o caso de congruência lado, ângulo, lado, onde eu tenho dois lados que são iguais e o ângulo entre eles igual também. O que acontece é que quando eu tenho duas medidas fixadas e entre elas um ângulo, essa abertura aqui junto com esses lados acabam definindo qual que vai ser o comprimento do terceiro lado. Eu vou ligar aqui o segmento BC, vou colocar a medida dele e vocês veem aí que dá 16,5. Se eu agora mover qualquer um dos lados, variando o ângulo, vocês reparam que conforme o ângulo muda, muda também o comprimento do terceiro lado. Eu estou mantendo fixo os lados do ângulo, só apenas variando o ângulo. E vocês veem aí que isso muda. Vou retornar aqui para a medida que estava antes, que era 54. Pronto, está aqui. Aqui, como eu tenho a mesma configuração, eu vou ter que necessariamente ter o terceiro lado igual ao que eu tenho aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer o segmento EF e vou pegar a medida dele. Olha que legal, deu o mesmo comprimento. Por essa configuração determinar que o terceiro lado tem a mesma medida, eu acabo tendo o primeiro caso de congruência agora. Então a gente tem a certeza de que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Para confirmar isso, eu vou inclusive pegar a medida dos ângulos aqui. Vamos lá. Ângulo DEF, o ângulo ACB e o ângulo DFE. Então, olha só. Está aí confirmado que nós temos dois triângulos congruentes. Só faltou esse ângulo ABC aqui, né? Tá aí. Confirmado, então, congruência. Bastava que eu tivesse dois lados e o ângulo no meio com a mesma medida para que todo o triângulo seja congruente. Tenha os três lados iguais e os três ângulos iguais. Então, está finalizado aí o segundo caso de congruência. O terceiro caso de congruência é o caso ângulo-lado-ângulo, em que a gente vai ter um ângulo, no meio vou ter um segmento de reta com certo comprimento, e do lado dele, adjacente a ele, vou ter outro ângulo. Então eu tenho dois ângulos e um lado no meio entre eles. Da mesma forma, eu fiz um triângulo aqui de modo que ele tenha a mesma medida de comprimento desse lado aqui e a mesma medida de ângulo. Ok. Conforme eu vario a posição dos vértices, vocês reparam que comprimento e ângulos variam, mas o outro triângulo lá que eu construí, ele sempre está mantendo igual. Conseguem ver? Beleza. Com esse caso, também é suficiente dizer que os triângulos são congruentes. Por quê? Quando eu tenho uma configuração desse jeito, onde eu tenho dois ângulos e um comprimento no meio fixos, acaba que os outros dois lados do triângulo também ficam determinados. Eles ficam com suas medidas dependendo da configuração colocada aqui. Vamos então verificar o comprimento do segmento AB. AB mede 59,4. O segmento DH, que é homólogo, também mede a mesma coisa. Dá uma arrumada aqui, só um instante. Deixa esse D mais para cá.
lado BC mede 73. O lado HF, que é homólogo a ele, também vai medir 73. Isso faz com que nós tenhamos, de novo, o caso 1, onde os três lados são iguais, portanto, os triângulos são congruentes. Vamos pegar a medida dos ângulos aqui para provar que eles de fato são congruentes. Então tá aí, ó. O ângulo medindo 60,3 e o outro também 60,3. Está mostrado então que, bastando tendo aquela configuração inicial de dois ângulos com o lado entre eles iguais, temos aí dois triângulos que são congruentes. Então tá aí o terceiro caso. O quarto caso de congruência eu acho bem simples de entender a partir do terceiro. Porque olha o seguinte, aqui no nosso quarto caso vai ser o caso em que a gente tem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado. Tá vendo que o 58 é o oposto ao 55,3. Da mesma forma a gente tem aqui, ó, o lado igual, os ângulos iguais e o ângulo oposto ao lado. Beleza. Como que a gente pode enxergar que esse caso é um caso de congruência? É bem simples ver, já sabendo a lei angular de Thales, que é a soma dos triângulos, a soma dos ângulos no triângulo é igual a 180, que tendo dois ângulos fixados, eu tenho o terceiro ângulo então determinado. Eu vou colocar aqui a medida do terceiro ângulo aqui nos dois triângulos. Tá aí. Se eu tenho dois ângulos do triângulo que são iguais, o terceiro ângulo também vai ter que ser igual. Não tem como fugir disso. E aqui, agora que você tem o terceiro ângulo sendo igual, a gente cai no caso 3, de ângulo, lado, ângulo. E então está provado aí mais uma vez que eles são congruentes. Vamos então determinar aqui as medidas dos lados. Tá aí. Esse lado aqui e esse lado aqui. Então tá aí, ó, provado mais uma vez que temos triângulos congruentes. Reparem que os três lados correspondentes são iguais e os três ângulos correspondentes são iguais. Tá aí provado mais uma vez o caso de congruência 4. Vamos ver aqui alguns exemplos então de como aplicar esses conhecimentos sobre congruência. Exemplo 1, eu tenho dois triângulos aqui que têm dois lados iguais e o ângulo entre eles também é igual. Então, eu posso garantir, pelo caso lado, ângulo, lado, que esses triângulos são congruentes. O lado AB, que mede 5, vai ser homólogo ao lado DF, que também mede 5. O lado AC, medindo 3, vai ser homólogo ao lado DE, que também mede 3. E como são triângulos congruentes, eu vou ter que o terceiro lado não especificado também é congruente, são congruentes. Então está aqui. Eu posso inclusive sobrepor um triângulo ao outro demonstrando então que de fato eles são congruentes. O que a congruência de triângulos é importante? Num problema, ao identificar triângulos congruentes, a gente ganha informações de graça sobre os ângulos no triângulo ou sobre os segmentos. Se num problema a gente consegue identificar
dois triângulos são congruentes, a gente pode então estar achando certos ângulos e lados que não foram dados, mas por enxergar o caso de congruência, a gente poderia estar ganhando informações. Exemplo 2. Temos aqui dois triângulos, em que eu tenho dois ângulos iguais e o lado entre esses dois ângulos também igual. Esse é o caso de congruência ângulo, lado, ângulo. Então a gente vai ter aqui, ó, o lado AB sendo homólogo ao lado FD, já que eles têm o mesmo comprimento. E percebam o seguinte, agora complica um pouco na hora de perceber quais lados são homólogos. Então, o que a gente vai tomar como referência? Os ângulos entre esse lado de vermelho e o lado CB, eu tenho um ângulo de 45 graus. Então, eu vou ter que procurar o mesmo lado, que no caso aqui é o lado FE, correspondente a ele. Por quê? Ele é o lado que está adjacente ao ângulo de 45 e o 45 também fazendo aqui adjacência com o lado de vermelho. Então, esse lado vai ser correspondente ao lado CB. Ok? Repara que esses lados ficam, esse lado de azul, ele fica oposto ao ângulo de 64 aqui. Da mesma forma esse aqui. Então, o outro lado também vai ser congruente ao lado que sobrou aqui. Uma coisa legal de notar é os ângulos entre os lados, por ser um triângulo congruente, também vão ser ângulos congruentes. Dessa forma, o ângulo que fica aqui entre o lado de azul e de amarelo, ele também é igual a esse ângulo aqui de azul e de amarelo, entre os lados azul e amarelo. Então, para finalizar, terceiro exemplo aqui de congruência, temos aqui dois triângulos em que temos um lado, o ângulo, e o ângulo oposto ao lado. Reparem que a gente aqui tem a mesma coisa. Esse é o quarto caso de congruência. Então a gente vai ter o lado AC homólogo ao lado DE, o lado que está entre os ângulos de 66 e 53 vai ser homólogo ao lado que também está entre os ângulos de 66 e 53. E, por consequência, o outro lado, que é oposto ao ângulo de 66, é homólogo da mesma forma ao lado aqui, que é oposto ao ângulo de 66. Então tá aí, ó, mais um caso de congruência resolvido. Uma aplicação aqui de congruência é uma questão da apostila em que é dado um quadrado e que nesse quadrado é feito um corte de modo que os lados do triângulo determinado por esse corte são tais que a soma deles é igual ao lado do quadrado. E também é dado esse ângulo alfa, que é ligado do vértice D até esse ponto F aqui do corte, e o ângulo beta, que vai do vértice B até o ponto E do corte. Ele quer saber qual é a soma de alfa mais beta. Bom, vamos entender por que esse problema pode ser resolvido com congruência. A e B, como eu nomeei os lados do triângulo, eles são tais que a sua soma é igual ao lado do quadrado. Então, se os dois somados é igual ao lado do quadrado, eu posso muito bem chamar esse lado aqui de B também. Vou botar aqui B, negrito. Beleza. Esse lado também é B. Assim como aqui embaixo, a gente também vai ter esse lado aqui medindo A.
Então eu posso colocar que aqui mede A e aqui mede B, e fica batendo com a informação de que o segmento A mais o segmento B é o lado do quadrado. E isso dá informações legais para a gente, porque a gente vai poder usar congruência aqui. Olhem para esse triângulo DFC aqui. Ele tem esse lado que mede o lado do quadrado, que é A mais B, né? Tem um ângulo de 90 aqui no vértice C e tem esse lado A. Então, ele vai ser congruente pelo caso lado, ângulo, lado, com esse triângulo aqui, ó, ADE, que também tem lado A, ângulo de 90 aqui no vértice D, e vai ter esse lado aqui, que é o lado do quadrado também. Inclusive, vou pintar esses triângulos que são congruentes de vermelho. Vamos lá, de vermelho. Então, o triângulo ADE é congruente a esse triângulo aqui, ó. Beleza? Congruente ao triângulo DFC. E percebam que com isso a gente pode dizer que esse ângulozinho aqui, ele vai medir alfa também. Vamos pegar aqui o ângulo DAE. Eu vou chamar ele de alfa aqui. Vamos configurar ele. Eu vou chamar de Azinho aqui, só para não perder tempo. Mas vocês entenderam, né? Que esse ângulo aqui vai ser igual a esse aqui por congruência. E da mesma forma, o triângulo BEC ele é congruente ao triângulo ABF. Por quê? Ambos têm esse lado medindo B, tem um lado que mede o lado do quadrado e tem um ângulo no meio de 90 graus, tanto aqui no vértice C quanto aqui no vértice B. Então esse triângulo aqui é congruente esse triângulo ABF, então vai ser congruente ao triângulo BEC. E a gente com isso pode dizer que esse ângulo BAF vale beta também. Vamos configurar ele aqui. Beleza. Com isso, a gente tem que A mais B mais 27 graus forma esse ângulo retângulo aqui de 90. Se A mais B mais 27 é igual a 90, então A mais B é 63. Façam as contas aí e confiram. Então, essa foi a aula de congruência. Façam as questões da apostila e em breve vou estar mandando mais questões aí para vocês fazerem. Abraço!